Salvação Experimental. Por A. W. Pink, de 1886 a 1952. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. A salvação pode ser vista de muitos ângulos e contemplada sob vários aspectos. Mas, de qualquer lado, olhamos para isso, devemos lembrar que a salvação é do Senhor. A salvação foi planejada pelo Pai para seus eleitos antes da fundação do mundo. Foi comprada para eles pela vida santa e morte vicária de seu Filho encarnado. É aplicada e forjada neles pelo seu Espírito Santo. É conhecida e desfrutada através do estudo das Escrituras, através do exercício da fé e da comunhão com Jeová Trino. Agora é muito temente que existam multidões na cristandade que verdadeiramente imaginam e acreditam sinceramente que estão entre os salvos, ainda que sendo estranhos totais a uma obra da graça divina em seus corações. É uma coisa ter concepções intelectuais claras da verdade de Deus, mas é uma outra questão ter um conhecimento pessoal e real disso. Uma coisa é acreditar que o pecado é a coisa terrível que a Bíblia diz que é, mas é um outro assunto ter um horror sagrado e odiá-lo na alma. Uma coisa é saber que Deus requer arrependimento, mas outra que é lamentar e gemer experimentalmente por nossa vileza. Uma coisa é acreditar que Cristo é o único Salvador para os pecadores, mas é um outro assunto confiar realmente nele no coração. Uma coisa é acreditar que Cristo é a soma de toda excelência, mas é uma outra questão de amá-lo acima de todos os outros. Uma coisa é acreditar que Deus é grande e santo, mas é um outro assunto verdadeiramente reverenciá-lo e temê-lo. Uma coisa é acreditar que a salvação é do Senhor, mas é mais uma outra questão tornar-se um participante real dela através de seus trabalhos graciosos. Nota do tradutor. Este alerta é muito precioso porque serve para despertar de uma ilusão, de uma falsa segurança em um pensamento impróprio quanto ao que signifique ser efetivamente salvo por Jesus Cristo. De forma que nestas poucas páginas o autor nos ajuda a fundamentar a nossa fé naquilo que a Bíblia ensina sobre o que é necessário a uma genuína salvação, e tudo aquilo que a acompanha como sua evidência. E assim poderemos então estar tranquilos e em paz quanto à segurança eterna de nossas almas. Embora seja verdade que a Sagrada Escritura insiste na responsabilidade do homem, e que, através da Escritura, Deus lida com o pecador como um ser responsável, todavia, também é verdade que a Bíblia mostra clara e constantemente que nenhum filho de Adão alguma vez mediu a sua responsabilidade, que toda pessoa erroneamente não conseguiu cumprir sua responsabilidade. É isso que constitui a profunda necessidade de Deus trabalhar no pecador, e fazer por ele o que ele não consegue fazer por si mesmo. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 verso 8. O pecador é sem força. Romanos 5 verso 6. Sem o Senhor, nada podemos fazer. João 15 verso 5. Embora seja verdade que o Evangelho emite um chamado e um comando para todos os que o ouvem, também é verdade que todos ignoram essa chamada e desobedecem esse comando, mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por escusado. Lucas 14 verso 18. Este é o lugar onde o pecador cometeu seu maior pecado e manifesta sua terrível inimizade contra Deus e seu Cristo que, quando um Salvador, adequado às suas necessidades, lhe é apresentado, o despreza e rejeita. Isaías 53 verso 3. É aqui que o pecador mostra que é um rebelde incorrigível e demonstra que ele merece apenas tormentos eternos. Mas é neste momento que Deus manifesta sua soberana e maravilhosa graça. Ele não só planejou e salvou, mas ele realmente o concede aos que escolheu. Agora, esta doação de salvação é muito mais do que uma mera proclamação de que a salvação deve ser encontrada no Senhor Jesus, é muito mais do que um convite para que os pecadores recebam Cristo como seu Salvador. É Deus que realmente está salvando o seu povo. É sua própria obra de graça soberana e poderosa para com aqueles que são inteiramente destituídos de mérito e que são tão depravados em si mesmos que não irão nem darão um passo na obtenção da salvação. Aqueles que foram realmente salvos devem muito mais à graça divina do que a maioria deles percebe. Não é só que Cristo morreu para perdoar seus pecados, mas também o Espírito Santo fez uma obra neles, uma obra que aplica a eles as virtudes da morte expiatória de Cristo. É só nesse ponto que tantos pregadores falham em sua exposição da verdade. Embora muitos deles afirmem que Cristo é o único Salvador para os pecadores, eles também ensinam que ele realmente se tornou nosso apenas pelo nosso consentimento. Embora permitam que a convicção do pecado seja obra do Espírito Santo e que ele, por si só, nos mostra nossa condição perdida e a necessidade de Cristo, mas também insistem que o fator decisivo na salvação é a própria vontade do homem. Mas as Sagradas Escrituras ensinam que a salvação é do Senhor. Jonas 2 verso 9. E que nada da criatura entra nele em qualquer ponto. Somente isso pode satisfazer Deus,
aquilo que foi produzido por Deus mesmo. Embora seja verdade que a salvação não se torna porção pessoal do pecador, até que ele tenha, do coração, crido no Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, o próprio Cristo é forjado nele pelo Espírito Santo pela graça, você é salvo através de fé, e isto não vem de você mesmo, é o dom de Deus. Efésios 2 verso 8. É extremamente solene descobrir que há uma crença em Cristo pelo homem natural, que não é uma crença para a salvação. Assim como os budistas acreditam em Buda, então, na cristandade, há multidões que acreditam em Cristo. E essa crença é algo mais do que intelectual. Muitas vezes há muito sentimento conectado com ela. As emoções podem ser profundamente movidas. Cristo ensinou na parábola do semeador que há uma classe de pessoas que ouvem a palavra e com alegria recebem, ainda que não tenham raiz em si mesmas. Mateus 13 versos 20 e 21. Isso é terrivelmente solene, pois ainda está ocorrendo diariamente. As Escrituras também nos dizem que Herodes ouviu João com prazer. Assim, o simples fato de que o leitor dessas páginas gosta de ouvir algum pregador do Evangelho verdadeiro não é nenhuma prova de que ele é uma alma regenerada. O Senhor Jesus disse aos fariseus a respeito de João Batista: vocês estavam dispostos por uma temporada para se alegrarem com a luz dele. Mas a continuação mostra claramente que nenhuma obra de graça real foi forjada neles. E essas coisas são registradas na Escritura como advertências solenes. É impressionante e solene marcar a redação exata nas duas últimas escrituras referidas. Observe o pronome pessoal repetido em Marcos 6 verso 20. Porque Herodes temeu João, não Deus, sabendo que ele era um homem justo e um santo, e o observou, e quando ele o ouviu, ele fez muitas coisas e o ouviu com prazer. Foi a personalidade de João que atraiu Herodes. Com que frequência é o caso hoje? As pessoas são encantadas com a personalidade do pregador, são levadas pelo seu estilo e ganhas por sua sinceridade para com as almas. Mas se não houver nada além disso, haverá um dia um despertar bruto para eles. O que é vital é um amor pela verdade, não por aquele que a apresenta. É isso que distingue o verdadeiro povo de Deus da multidão mista que sempre se associou a eles. Então, em João 5 verso 35, disse Cristo aos fariseus sobre o seu precursor. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz, não na luz. Da mesma forma, há muitos hoje que escutam alguém a quem Deus permite abrir alguns dos mistérios e maravilhas de sua palavra, e eles se regozijam na sua luz enquanto estão no escuro, nunca tendo recebido pessoalmente uma unção do Santo. Aqueles que amam a verdade, 2 Tessalonicenses 2 verso 10, são aqueles em quem uma obra divina de graça foi forjada. Eles têm algo além de uma compreensão clara e intelectual da Escritura. A Bíblia torna-se o alimento de suas almas, a alegria de seus corações. Jeremias 15 verso 16. Eles adoram a verdade, e porque eles fazem isso, eles odeiam o erro e o evitam como veneno mortal. Eles são zelosos pela glória do autor da palavra, e não se sentarão sob o ministro cujo ensino desonra. Eles não vão ouvir a pregação que exalta o homem ao lugar da supremacia, de modo que ele é o fomentador de seu próprio destino. Senhor, tu has de estabelecer para nós a paz, pois tu fizeste em nós todas as nossas obras. Isaías 26 verso 12. Aqui está o coração e a confissão qualificada do verdadeiro povo de Deus. Observe a preposição. Você também fez todas as nossas obras em nós. Isso fala de uma obra divina de graça trabalhada no coração do santo. Nem este texto está sozinho. Pese cuidadosamente o seguinte. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versos 15 e 16. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3 verso 20. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1 verso 6. É Deus que trabalha em vós, querendo e fazendo o seu bom prazer. Filipenses 2 verso 13. Eu colocarei as minhas leis nos seus corações, e na sua mente, as escreverei. Hebreus 10 verso 16. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, Hebreus 13 verso 20. Aqui estão 7 passagens que falam do funcionamento interno da graça de Deus, ou, em outras palavras, da salvação experimental. Senhor, tu has de estabelecer para nós a paz,
pois tu fizeste em nós todas as nossas obras. Isaías 26, verso 12. Há uma resposta que ecoa em nosso coração por causa disso, meu leitor. Seu arrependimento é algo mais profundo do que o remorso e as lágrimas do homem natural? Tem sua raiz em uma obra divina da graça que o Espírito Santo forjou em sua alma? Você acredita em Cristo como mais do que de forma intelectual? Sua relação com Ele é algo mais vital do que o que seu próprio ato produziu, tendo sido feito um com Ele pelo poder e operação do Espírito Santo? O seu amor por Cristo é algo mais do que um sentimento piedoso, como o daqueles que cantam simplesmente do gentil e doce Jesus. O seu amor por Ele procede de uma natureza completamente nova, que Deus criou dentro de você. Você pode realmente dizer com o salmista: quem eu tenho no céu, senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje ao seu lado. Sua profissão é acompanhada de verdadeira mansidão e humildade de coração? É fácil dizer: eu sou uma criatura indigna e não benéfica. Mas você percebeu que é assim? Você se sente sendo menos do que o menor dos santos. Paulo sentia. Se você não, se, em vez disso, você se considera superior à maioria dos cristãos, que lamentam seus fracassos, confessam suas fraquezas e clamam: ó homem miserável que eu sou. Há uma razão grave para concluir que você é um estranho para Deus. O que distingue a verdadeira piedade da religiosidade humana é o seguinte: a primeira é interna, a outra, externa. Cristo queixou-se dos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Mateus 23, verso 25. Uma religião carnal está toda na superfície. É no coração que Deus olha, e com o coração que Deus lida. No que diz respeito ao seu povo, ele diz: eu colocarei as minhas leis nos seus corações, e na sua mente as escreverei. Hebreus 10, verso 16. Senhor, ordenarás paz para nós, porque também fizeste todas as nossas obras em nós. Quão humilde é isso para o orgulho do homem! Faz tudo ser de Deus, e nada da criatura. A tendência da natureza humana em todo o mundo é ser autossuficiente e autossatisfeita. Para dizer com os laudicenses: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Apocalipse 3, verso 17. Mas aqui está algo para nos humilhar e nos esvaziar de orgulho. Como Deus tem feito todas as nossas obras em nós, não temos fundamento para nos gabar. Pois, em que és diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glórias, como se não o houveras recebido? 1 Coríntios 4, verso 7. E quem são aqueles em quem Deus opera assim? Do lado divino, suas pessoas favoritas, escolhidas e redimidas. Do lado humano, aqueles que, em si mesmos, não têm qualquer reivindicação em seu favor, que estão destituídos de qualquer mérito, que têm tudo para provocar sua santa ira, aqueles que são fracassos miseráveis em suas vidas e completamente depravados e corruptos em suas pessoas. Mas onde o pecado abundou, a graça superabundou, e fez por eles e neles o que eles não queriam e não poderiam fazer por si mesmos. E o que é que Deus trabalha em seu povo? Todas as suas obras. Primeiro, ele os vivifica, é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6, verso 63. Ele nos deu um novo nascimento pela mensagem da verdade. Tiago 1, verso 18. Segundo, ele concede o arrependimento. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Atos 5, verso 31. Deus concedeu aos pagãos o arrependimento para a vida. Atos 11, verso 18. 2 Timóteo 2, verso 25. Terceiro, ele dá fé, verso porque, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Em quarto lugar, ele concede um entendimento espiritual. Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, verso 20. Em quinto lugar, ele efetua o nosso serviço, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, verso 10. Sexto, ele assegura nossa perseverança, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1, verso 5. Sétimo,
Ele produz o nosso fruto de mim, é seu fruto encontrado. Oséias 14, verso 8. O fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22. Sim, Ele forjou todas as nossas obras em nós. Porque Deus assim forjou todas as nossas obras em nós. Primeiro, porque, a menos que Ele tivesse feito isso, todos teriam morrido eternamente. Rom 9, verso 29. Nós éramos sem força, incapazes de cumprir as justas exigências de Deus. Portanto, em graça soberana, Ele fez por nós o que devemos, mas não podemos fazer por nós mesmos. Segundo, que toda a glória seja sua. Deus é um Deus ciumento. Ele diz isso. Sua honra, Ele não vai compartilhar com outro. Por este meio, Ele assegura todo o louvor, e não temos motivos para nos gabar. Terceiro, que nossa salvação possa ser eficaz e seguramente realizada. Se alguma parte de nossa salvação nos foi deixada, não seria nem efetiva nem segura. Seja qual for o toque do homem, ele estraga o fracasso é escrito em tudo que ele tenta. Mas o que Deus faz é perfeito e dura para sempre. Eu sei que tudo que Deus faz vai durar para sempre. Nada pode ser acrescentado a ele e nada tirado dele. Deus faz isso para que os homens o reverenciem. Eclesiastes 3, verso 14. Mas como posso ter certeza de que minhas obras foram forjadas em mim por Deus? Principalmente por seus efeitos. Se você nasceu de novo, você tem uma nova natureza interior. Esta nova natureza é espiritual e contrária à carne. Contrária aos seus desejos e aspirações. Porque as velhas e novas naturezas são contrárias umas às outras, há uma guerra contínua entre eles. Você está consciente desse conflito interno? Se o seu arrependimento é algo que foi forjado por Deus, então você se abominará. Se o seu arrependimento é genuíno e espiritual, então você se maravilha com o fato de que Deus não o levou ao inferno há muito tempo. Se o seu arrependimento é o dom de Cristo, você atribui todos os retornos que você faz de suas misérias para Deus, à maravilhosa graça de Jesus. Você odeia o pecado, sofre em segredo diante de Deus por suas múltiplas transgressões. Você não faz isso simplesmente na conversão, mas diariamente. Se a sua fé é uma que é pessoal e comunicada por Deus, é evidenciada pelo seu afastamento de toda confiança nas criaturas, pela renúncia à sua própria justiça, pelo repúdio de todas as suas próprias obras. Se a sua fé é a fé dos eleitos de Deus, Tito 1, verso 1, então você está descansando somente em Cristo como fundamento de sua aceitação diante de Deus. Se a sua fé é o resultado da operação de Deus, então você acredita implicitamente em sua palavra, você a recebe com mansidão, crucifica as razões e aceita tudo o que ele disse com simplicidade infantil. Se o seu amor por Cristo é o fruto do Espírito, Gálatas 5, verso 25, ele se evidencia constantemente procurando agradá-lo, e abstendo-se do que você sabe que é desagradável para ele. Em uma palavra, por uma caminhada obediente. Se o seu amor por Cristo é o amor do homem novo, então você se reveste dele, você anseia por comunhão com ele acima de tudo. Se o seu amor por Cristo é o mesmo em espécie, embora não em grau, como o seu amor por você, então você está ansioso pela sua presença gloriosa, quando ele voltará a receber seu povo para si, para que eles estejam para sempre com o Senhor. Que a graça do discernimento espiritual seja dada ao leitor para ver se sua profissão cristã é real ou uma farsa. Se a sua esperança é construída sobre a rocha das eras ou sobre as areias de resoluções, esforços, decisões ou sentimentos humanos. Que seja, em suma, se a sua salvação é do Senhor ou a vã imaginação de seu próprio coração enganoso.